Continuando com a nossa leitura de Suttas. Este no Anguttara Nikaya 4.255. Ascensão e queda de famílias. Discípulos, quaisquer famílias que após terem atingido grandeza em riquezas e possessões, não conseguem perdurar nisto por longo tempo. O fazem a quatro razões ou a uma ou outra delas. Elas não saem à procura do que está perdido, elas não consertam ou restauram o que está deteriorado ou decadente, elas comem e bebem em excesso, elas põem no poder um homem ou uma mulher que é imoral. Quaisquer famílias que após terem atingido grandeza em riquezas e possessões, conseguem perdurar nisto por longo tempo, o fazem devido a 4 razões, ou a uma ou a outra delas. E assim por diante. 73, esse outro sutta aqui é o Anguttara Nikaya 5.227. Existem, discípulos, essas 5 desvantagens nas possessões. As possessões estão sujeitas ao risco de fogo, ao risco de enchentes, ao risco dos reis, ao risco dos ladrões, ao risco de herança desagradável. Existem, discípulos, essas 5 vantagens nas possessões. Com a ajuda das riquezas, alguém torna-se feliz, alegre e mantém-se grande conforto. Alguém torna seu pai, esposa, filhos, servidores e trabalhadores, amigos e companheiros felizes, alegres e os mantém nesse grande conforto. Para os religiosos, alguém institui donativos de elevado objetivo, relacionado a um feliz mundo além, que amadurece em felicidade, que é conducente ao céu. Esse aqui é o Anguttara Nikaya 7.7. Então Uga, o primeiro-ministro do rei Pasenadi de Kosala, aproximou-se do bem-aventurado, homenageou ele e sentou-se a um lado. Assim sentado, ele disse ao bem-aventurado: Venerável Senhor, é espantoso, é formidável, quão rico, endinheirado e é opulento é este Migara Rohaneya, que era o filho de Visakha, a famosa discípula leiga de maior patrocinadora do Buda. Bem, Uga, a quanto chega essa riqueza e opulência? Senhor, em ouro deve haver 100 vezes 100.000, e em prata quem pode dizer? Mas isso seria realmente um tesouro, Uga? Não que eu diga que não é, mas esse tesouro está sujeito ao fogo, à água, aos reis, aos ladrões, aos inimigos e aos herdeiros. São 7 as riquezas que não estão sujeitas a isso. A riqueza da fé confiante, da virtude, da conscienciosidade, do receio de repreensão, da escuta, da generosidade, da sabedoria. Aí tem um comentário aqui. 135, parágrafo 3. O Buda diz: se esse jovem homem de família adquire essas possessões, ele experiencia sofrimento e tristeza, porque ele tem que cuidar delas. E ele pensa: agora por que meios nem os reis nem os ladrões tomariam as minhas possessões? Nem o fogo as queimaria, nem a água as levaria embora, e nem herdeiros indesejáveis tomariam posse delas? Embora ele cuide dessas possessões e as guarde, os reis as tomam, sim, e também os ladrões, ou o fogo as queima, a água leva embora, ou os herdeiros indesejáveis tomam posse delas. Ele angustia-se, lastima, lamenta, bate no peito e choraminga. As perguntas de Sakka ao bem-aventurado. Sakka é o rei dos Devas. Isso está no
Tem que verificar qual que é a numeração padrão. Diga Nikaya 2, 275, 85, tem que olhar. Depois eu coloco no comentário do vídeo. Saka, o soberano dos Devas do reino dos 33, apresenta sua primeira pergunta ao bem-aventurado. Por quais grilhões, Senhor, são os Devas, os humanos, os Asuras, os Nagas, os Gandhabas e quaisquer outros seres que existem são amarrados? Por causa dos quais, embora desejem que nós venhamos a viver sem ódio, sem causar dano, sem hostilidade, sem malevolência e em amizade, não obstante, eles vivem em ódio, prejudicando-se mutuamente, hostis, malignos, inimicais. Pelos grilhões da inveja e da avareza, soberano dos Devas, são os seres amarrados, de modo que, embora desejem viver sem ódio, não obstante, eles vivem em ódio, prejudicando-se mutuamente, hostis, malignos e inimicais. E Saka, expressando sua apreciação, apresentou uma pergunta adicional ao bem-aventurado. Mas, Senhor, qual é a origem da inveja e da avareza? Qual a sua causa? O que lhes dá nascimento? O que os faz surgir? O que estando presente, inveja e avareja estão presentes? O que estando ausente, elas também estão ausentes? O querido e caro e o não querido e caro são a origem da inveja e da avareza. São sua causa, são os que lhes dá nascimento e o que os faz surgir. Quando estão presentes, inveja e avareja estão presentes. Quando estão ausentes, inveja e avareza também estão ausentes. Mas, Senhor, qual é a origem do querido e caro e do não querido e caro? O que estando presente, eles também estão presentes, e o que estando ausente, eles também estão ausentes? O desejo, soberano dos Devas, é sua origem. O desejo estando presentes, eles também estão presentes. O desejo estando ausente, eles também estão ausentes. Mas, Senhor, qual é a origem do desejo? Pensamento, soberano dos Devas, é sua origem. O pensamento estando presente, eles também estão presentes. O pensamento estando ausente, eles também estão ausentes. Mas, Senhor, qual é a origem do pensamento? Qual a sua causa? O que lhes dá nascimento? O que o faz surgir? O que estando presente, o pensamento está presente. O que estando ausente, ele também está ausente. Percepção condicionada da proliferação, soberano dos Devas. É a origem do pensamento, é sua causa. Lhe dá nascimento e o que o faz surgir. Estando presente, o pensamento também está presente. Estando ausente, o pensamento também está ausente. Mas, Senhor, como um bico tem praticar que o levou à senda apropriada, conducente, à cessação da percepção condicionada pela proliferação? Soberano dos Devas, eu declaro que a alegria é dupla, a que deve ser seguida e a que deve ser evitada. O mesmo eu declaro com relação à tristeza e equanimidade. Por que eu declarei isso a respeito da alegria? Isso é como eu vi entender a alegria. Se ao seguir a alegria, eu percebi que os fatores insalutares aumentaram e os fatores salutares diminuíram, então essa alegria deve ser evitada. E ao seguir a alegria, eu percebi que os fatores insalutares diminuíram e os fatores salutares aumentaram, então essa alegria deve ser seguida. Agora, da alegria que é acompanhada por pensamento e ponderação, e daquela alegria que não é assim acompanhada, essa última é a mais excelente. Assim, soberano dos Devas, quando eu declaro que a alegria é dupla, a que deve ser seguida e a que deve ser evitada, é por essa razão que eu disse isso. Soberano dos Devas, eu declaro que a tristeza, a equanimidade é dupla, a que deve ser seguida e a que deve ser evitada. Assim, quando eu declaro que a tristeza, a equanimidade é dupla, a que deve ser seguida e a que deve ser evitada, é por essa razão que eu disse isto. É assim, soberano dos Devas, como um bico tem praticado, que levou à senda apropriada, conducente à cessação da percepção condicionada pela proliferação. Tem um comentário sobre isso. Papante, é proliferação. Em resumo, proliferação. Papante, eu tenho errado. Pensamento exagerado. Isaac, expressando sua apreciação, apresentou uma pergunta adicional ao bem-aventurado. Senhor, como um bico tem praticado, que levou a adquirir os preceitos de disciplina do Patimokkha? Soberano dos Devas, eu declaro que a conduta corpórea é dupla, a que deve ser seguida e a que deve ser evitada. O mesmo declaro com relação à conduta verbal e aos objetivos que buscamos. E assim por diante, tal como no anterior. Isaac, expressando sua apreciação, apresentou uma pergunta adicional ao bem-aventurado. Senhor, como um bico tem praticado, que levou a adquirir controle das faculdades sensoriais?
Soberano dos Devas, eu declaro que qualquer objeto percebido pelo olho é duplo, o que deve ser seguido e o que deve ser evitado. O mesmo declaro com relação a objetos percebidos pelo ouvido, pelo nariz, pela língua, pelo corpo e pela mente. Isso declarado, Saka, o soberano dos Devas, disse isso ao bem-aventurado. Eu, venerável Senhor, entendo a explicação detalhada daquilo que o bem-aventurado falou brevemente. E dado que assim eu entendo a explicação detalhada daquilo que o bem-aventurado falou brevemente, pela exclamação das respostas do bem-aventurado, aqui eu dirimi minha dúvida e me livrei da incerteza. E Saka, expressando sua apreciação, apresentou uma pergunta adicional ao bem-aventurado. Senhor, todos os ascetas e brahmanes têm a mesma doutrina, a mesma moralidade, desejam a mesma coisa e têm os mesmos apegos? Não, eles não têm. Mas, Senhor, por que eles não têm? O mundo, soberano dos Devas, é feito de muitos e variados elementos. Assim sendo o caso, os seres aderem a um ou a outro desses elementos. E a qualquer um que eles venham a aderir, destes eles se tornam adictos, mantendo, somente isso é verdade, o resto é fútil. Portanto, eles todos não têm a mesma doutrina, a mesma moralidade, não desejam a mesma coisa e não têm os mesmos apegos. Senhor, são todos os ascetas e brahmanes de plena perfeição, estão perfeitamente libertos do jugo, são perfeitos na divina vida, atingiram perfeitamente o fim ou a meta? Não são todos assim. Por que, Senhor, não são assim? Soberano dos Devas, todos aqueles que são libertados pela destruição da sede, estes são de plena perfeição, estão perfeitamente libertos do jugo, são perfeitos na divina vida, atingiram perfeitamente o fim. Portanto, não são todos que são assim. Isto é assim, bem-aventurado, isto é assim, afortunado. Pela explanação das respostas do bem-aventurado, eu aqui dirimi minha dúvida e me livrei da incerteza. E Saka, expressando sua apreciação pela fala do bem-aventurado, disse-lhe isso. Venerável Senhor, a perplexidade espiritual é uma doença, um furúnculo, um espinho. A perplexidade espiritual arrasta um homem para este ou aquele estado de vir a ser, de modo que este homem adentra em estados elevados e baixos. Enquanto ascetas e brahmanes de outras doutrinas não me deram nenhuma chance para fazer essas perguntas, o bem-aventurado explanou-me e instruiu-me longamente, e assim extraiu o espinho da dúvida e da incerteza. Soberano dos Devas, tu admites a nós que no passado não tenha jamais experienciado júbilo e alegria como tu sentes agora? Sim, venerável Senhor, eu admito. O que tu admites e como isto foi? No passado, venerável Senhor, uma guerra irrompeu entre os Devas e os Asuras. Ora, nessa batalha, os Devas venceram e os Asuras foram derrotados. Então, após a batalha ter terminado, a mim, o vitorioso, ocorreu este pensamento: qualquer que seja o néctar dos Devas e qualquer que seja o néctar dos Asuras, nós desfrutaremos de ambos. Mas, venerável Senhor, experienciar júbilo e alegria como este, que foi resultado de golpes e feridas, não conduz ao desencanto pela vida mundana, à ausência de paixão, à cessação, ao apaziguamento, ao conhecimento superior, ao despertar, ao nibbana. Mas esse júbilo e alegria, obtidos ao ouvir o Dharma do bem-aventurado, e que não são obtidos por golpes e feridas, são conducentes ao desencanto pela vida mundana, à ausência de paixão, à cessação, ao apaziguamento, ao conhecimento superior, ao despertar, ao nibbana. Esse aqui, Samyutta Nikaya 7.2. Abuso. Em certa ocasião, o bem-aventurado estava residindo em Rajagaha, no bosque dos bambus, na praça de alimentação dos esquilos. O Brahmani Akosaka Bharadvaja, o abusivo, ouviu. É relatado que o Brahmani do clã Bharadvaja foi da vida de casa para a vida sem lar, sob o asceta Gotama. Irritado e descontente, ele aproximou-se do bem-aventurado e insultou e abusou dele com palavras rudes e grosseiras. Quando ele terminou de falar, o bem-aventurado disse-lhe: O que tu pensas disso, Brahmani? Tu recebes visitas de amigos e colegas, de parentes e membros do clã e de outros visitantes?
Sim, mestre Gotama, às vezes eu recebo. O que tu pensas? Tu serves com comida sólida, comida líquida e outras iguarias? Às vezes eu faço, mestre Gotama. Mas se eles não aceitarem de ti, a quem essa comida pertence? Se eles não aceitarem, a comida ainda nos pertence. Assim é isto aqui também, Brahmane. O abuso a ralha, o insulto que tu arremessas a nós, que não abusamos, não ralhamos, não insultamos, nós recusamos a aceitar de ti. Isso ainda te pertence, Brahmane. Isso ainda te pertence, Brahmane. Brahmane, alguém que replica ao abuso com abuso, à ralha com ralha, ao insulto com insulto, é como participar da refeição oferecida. Nós não tomamos parte da tua refeição. Isso ainda te pertence, Brahmane. Isso ainda te pertence, Brahmane. Aí o Brahmane respondeu: o rei e a corte acreditam que o asceta Gotama é um Arahant. E, no entanto, o mestre Gotama se irrita. Noventa e quatro, o último. Samyutta Nikaya 56, 63, 56, 64, 71, 77. Então, o bem-aventurado, tomando uma pitada de terra na ponta da sua unha, dirigiu-se aos bicos assim. O que vos pensais disto, bicos? Qual é maior, a pitada de terra na minha unha ou a grande terra? Venerável Senhor, a grande terra é maior. A pitada de terra que o bem-aventurado tomou na sua unha é trivial. Comparada à grande terra, ela é incalculável, não suporta comparação. Ela sequer vem a ser uma fração da grande terra. Assim também, bicos, aqueles seres que possuem o nobre olho da sabedoria são poucos, mas muito mais numerosos são aqueles que estão imersos em ignorância e que estão confusos. Assim também, bicos, aqueles seres que abstêm-se de bebidas alcoólicas e aguardentes fortes que causam negligência são poucos, mas muito mais numerosos são aqueles que não se abstêm dessas bebidas que causam negligência. Assim também, bicos, aqueles seres que honram sua mãe e seu pai, os idosos da família, são poucos, mas muito mais numerosos são aqueles que não honram sua mãe e seu pai, os idosos da família. Assim também, bicos, aqueles seres que abstêm-se de matar seres vivos, de tomar o que não é dado, de má conduta sexual, de fala mentirosa, de fala caluniosa, de fala grosseira, de fala frívola e ociosa, estes são poucos. Mas muito mais numerosos são aqueles que não se abstêm de matar seres vivos, de tomar o que não é dado, e assim por diante. Por que razão? Porque eles não viram as 4 nobres verdades. Quais 4? A nobre verdade do sofrimento, a nobre verdade da origem do sofrimento, a nobre verdade da cessação do sofrimento, a nobre verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. Portanto, bicos, um esforço deve ser feito para entender. Isso é sofrimento, isso é a origem do sofrimento, isso é a cessação do sofrimento. Esse é o caminho que leva à cessação do sofrimento. Então, de novo, alguns sutras que abordam assuntos de leigos. Estão questões que a gente lida no nosso dia a dia. Então, se a gente tem que lidar com essas coisas, né, é interessante a gente ver como que o Buda fala a respeito disso.
questão de administração de recursos. Mas que tenha todas o fogo, a água, os reis, os ladrões, herdeiros e coisas do tipo. A gente tem que administrar essas coisas. Mas também não achar o ponto de equilíbrio, de gerenciar essas coisas, ter um certo cuidado, mas também saber que não tomar isso como assunto principal. Tem outras riquezas a serem cultivadas que não estão sujeitas a isso. Enquanto a gente vive nesse mundo como leigo, a gente tem que gerenciar recursos, bens, posses, isso e aquilo. E se a gente não cuida, tá lá o Sutta da decadência. As pessoas tinham muito e depois passam a ter pouco, porque não sabem administrar. Porque não conserta, as coisas estão quebradas. Perde alguma coisa, deixa quieto, não vai atrás. Ou então começa a agir com desonestidade para querer obter mais e mais. Causando prejuízo aos outros. Então tem que achar o ponto de equilíbrio nesses assuntos. Não entendo de finanças, então a gente é leigo. Se a gente vive nesse mundo e tem que lidar com finanças, a gente tem que aprender alguma coisa, pelo menos. Senão a gente vai ser passado para trás. Se a gente vai acreditar cegamente no gerente do banco, então a gente está com a carta branca para ser passado para trás. Quer confiar cegamente no que a pessoa está falando? Acaba contratando um tanto de serviço que a gente for acreditar em vendedor, né, é muito complicado, né, porque o vendedor quer vender, né, o gerente do banco quer empurrar um tanto de coisa, um tanto de benefícios, né, que às vezes não beneficia nada, né? Ou então ele cria uma preocupação para você fazer contratar algum serviço deles. Então a gente tem que achar o ponto de equilíbrio nessas coisas. E com relação a se consegue administrar bem essas coisas, então tem que olhar para essa mente, ok, temos uma certa estabilidade, ok. Agora vamos olhar para a mente. O que a gente tem que fazer aqui? Porque isso é o mais importante, é isso que vai com a gente. Não vai levar conta do banco com a gente. Mas enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai precisar daquela conta no banco. Então a gente tem que cuidar também em algum grau. Agora a gente tem que olhar para essa mente, onde está mais falho, onde está mais obscuro, e vamos começar a limpar. Se a gente começar a limpar, vai ficar mais limpo. Isso é natural. Ficando mais limpo, a gente vai achar outro lugar que está sujo, e aí a gente vai progredindo. E a mente vai ficando mais radiante, com mais qualidades saudáveis. E aí, por outro lado, também fica mais fácil gerenciar a vida mundana. Então as coisas se equilibram.
Então a gente tem que olhar para essa mente. E olhar para essa oportunidade que a gente tem diante da gente. Nasceu numa época como ser humano, podemos ter nascido num país budista também. A gente teve acesso ao ensinamento do Buda, a gente tem pelo menos algum conhecimento sobre o ensinamento do Buda, a gente tem que colocar isso em prática. A gente não sabe por quanto tempo a gente tem essa oportunidade, a gente não sabe por quanto tempo esse corpo vai durar. A gente não sabe se a gente vai terminar a faculdade, a gente não sabe se a gente vai terminar o ano. Se sua mente diz o contrário, já começou a bagunça aí mesmo. A mente está fazendo muito plano para daqui 6 meses, para daqui 1 ano, então está tudo errado já. Como que vai ter certeza? De onde que vem essa certeza? Sabe se vai ter algum problema de saúde nesse meio tempo? Não é que a gente queira isso, que a gente deseje para ninguém, mas coisas acontecem. Não sabemos o que a gente fez no passado de karma, não sabemos quanto que algum karma pode se frutificar. Pode estar tudo bem, mas se um karma pesado frutifica, aquilo vira a vida do avesso. A gente pode ser saudável, ter uma boa saúde e tal, mas isso tudo é bem incerto. Quando eu estava na faculdade, eu lembro direitinho, né? Tinha um rapaz que entrou junto comigo, fez 1 ano de faculdade, deu alguma coisa, estava doendo a perna, foi fazer uma cirurgia para arrumar, descobriu que tinha um câncer na perna, teve que amputar a perna, depois usou prótese por um tempo e não muito tempo depois ele veio a falecer. Tipo, jovem, da mesma idade que eu, tipo, aparentemente saudável, tudo certo, do nada virou tudo avesso. Teve um outro amigo meu também, que ele era budista, foi ele que um dos primeiros amigos que eu tive no Dhamma, assim. Ele era daquele centro de BH, associado àquele centro de BH, na Landa. E aí ele que me falou da SBB e tal, do grupo da SBB, que tinha feito retiro com eles também. Ele fez essa ponte, né, que antes eu estava mais ligado com o pessoal de BH. E aí depois de um tempo ele descobriu que a gente teve também leucemia e também veio... Cheguei a encontrar com ele quando eu vim no Brasil em 2018, mas acho que 2019, mais ou menos 2019 ele veio a falecer também. Foi bem rápido. Então aí não tem certeza. Então assim, você vê, isso poderia acontecer com a gente? Por que a gente está achando que a gente é tão isento de doença, isento de velhice, isento de morte? Mesmo eu, quando eu fui para Tailândia, não tinha nenhum problema de saúde. Chegou lá, todos os problemas de saúde que eu não imaginei que eu tinha começaram a aparecer. Ao ponto que eu tive que voltar. Estava além da minha capacidade de lidar dentro daquele ambiente. Então assim, eu olho direitinho, assim, pra mim é bem claro, assim, tipo, quando eu fui, tipo, nenhuma ponto do meu radar tava o assunto saúde ia ser um obstáculo. Nenhum lugar. Aí a gente vê o quanto que a gente tá embriagado de saúde. Né? A gente está tudo bem, tá tudo certo, a gente não tem nada. A gente vê o quanto que a gente estava embriagado com saúde e acha que realmente a gente é super saudável, que a gente tem um super parâmetro por trás. A gente vê que a brincadeira não é tão fácil. Então assim, a gente pode confiar nessa mente que fica pintando, criando planos para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Porque assim, tá bom, não tá acontecendo nada agora, mas se chegar
uma coisa pesada, como que a gente vai lidar com isso? Se a gente não se preparou enquanto a gente tinha saúde, enquanto a gente tinha tempo, enquanto a gente tinha energia, aí fica muito mais difícil. Se a gente for no médico descobrir um câncer, como é que a gente vai lidar com isso? A mente vai ter sanidade, vai ter qualidade mental suficiente para olhar para aquilo? Não, ok, eu pratiquei bastante, eu não tenho nenhum arrependimento de não ter desperdiçado o meu tempo que eu poderia estar praticando com outras atividades inúteis. Então tomar cuidado, porque senão são coisas que pesam na mente. E coisas que pesam é bom a gente evitar. Então é bom se prevenir, é bom tomar medidas, é bom fazer da mesma forma como as pessoas fazem reserva de emergência nas finanças. É bom se preparar para incertezas desse corpo. Porque se quando aparecer alguma coisa e não tiver reserva, aí já era. Aí não tem muito o que fazer. Um corpo dolorido, todo doente, fica muito mais difícil de praticar. E se aí não consegue praticar e ainda vem a ficar no estado bem debilitado, ou então vem a falecer numa mente confusa, né? Isso é pior ainda. E aí, como é que vai ser? A gente vai olhar para trás e vai ter arrependimentos? Ou vamos ter capacidade para lidar com desafios para frente? Então é bom refletir sobre aquelas coisas, né? Aquelas 5 coisas, né? A gente vai estar sujeito a envelhecer é inevitável. Estar sujeito a doença, adoecer é inevitável. Estamos sujeitos à morte, morrer é inevitável. Todo dia, quando acordar, pense nisso. Vamos ver se a mente não vai ter um pouco mais de energia para enfrentar as dificuldades, para cultivar qualidades e para cuidar bem do tempo que nos resta. Que dia e noite, dias e noites estão passando. Como a gente está usando o nosso tempo? Isso é uma reflexão que o Buda encorajava também. Não faz muito tempo foi o Vesak, estamos no Vesak de novo. Mês que vem já é Vesak de novo. E aí, o que a gente conseguiu nesse ano? Andamos para trás ou andamos para frente? A mente está melhor ou está pior? E se está a mesma coisa, quando que a gente vai ter atenção para isso? Se não tem tempo agora, quando que a gente vai ter tempo? Ou a gente quer arranjar mais coisa para ficar ocupado, para não ter mais tempo, para ficar distraído. Então, assim, tomar cuidado. Essa oportunidade que a gente tem de prática nessa vida humana é muito rara. Deve ser dada a devida atenção, porque senão pode ter um efeito prejudicial na mente. Não sabemos quando vão ter isso de novo. Se não tomar cuidado, essa mente desanda muito fácil. Então é bom a gente começar a lutar com as coisas pequenininhas. E quando vierem as coisas grandes, a gente vai ter como enfrentar. Agora, se a nossa mente é fraca, qualquer sensação desagradável a gente foge, a gente não enfrenta, a gente não... Então, não tem muito o que fazer. A gente já está admitindo a derrota. E aí, quando a doença, velhice e morte vier, a gente vai ser um derrotado. Não vai ter como vencer. Se uma sensaçãozinha derruba a gente, quer dizer envelhecimento, velhice e morte. Doença e morte. Então é bom a gente se preparar. A gente pode ter reservas materiais, mas reservas espirituais são poucos que têm. E se a gente não tem, é bom a gente começar desde já. Se martelar sobre o que não fez no passado não ajuda também.
É começar a partir de agora. Ok, o que eu vou fazer para mudar? O que eu estou fazendo? Como eu estou usando meu tempo? O que eu posso fazer agora? Vir com um plano para daqui a 5 anos, para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, para daqui a 6 meses, não existe. A mente começou a pensar, daqui a 6 meses, não existe. Vou estar morto. Vamos ver se a mente não para de proliferar um pouco. Vou estar morto. Não preciso pensar nisso, vou estar morto mesmo. Vamos ver se a mente acorda. Acorda desse sonho, dessa fantasia. E começa a ver o que está realmente em jogo. Em vez de ficar no presente, a mente vai construindo um castelinho de conto de fadas no futuro. Então tem que acordar a mente desse sonho falso. Trazer ela para a realidade. Para a gente poder usar esse tempo da melhor forma possível, para a gente colher o máximo de benefício possível. Enquanto a gente tem essa oportunidade. A gente tem a oportunidade de cultivar paciência, cultivar resiliência, cultivar generosidade, participar das atividades do mosteiro. A atividade do mosteiro tem vários dias da semana. Quem já participa de uma, porque não participa de mais uma. Se organiza, se planeja, coloca disciplina. Cultiva disciplina de participar independentemente de outras condições externas. E as coisas melhoram. E aí a gente usa melhor nosso tempo, as qualidades mentais aumentam. E aí a gente consegue lidar melhor também com a nossa vida no mundo. Então fica o convite de não desperdiçar essa oportunidade que a gente tem. Ainda assim a gente vive num país relativamente... A gente não tem que se preocupar com mísseis caindo nas nossas casas ou coisa do tipo. A gente não tem que se preocupar com furacão e terremoto. Então, a gente tem o Dhamma bem perto da gente. Querendo ou não, a gente pode viajar algumas poucas horas e a gente tem um mosteiro onde a gente pode praticar. Imagina, esses países da América do Sul, ao redor do Brasil, até onde eu sei, nenhum deles tem mosteiro, Theravada. Então, se tem praticantes lá, eles não têm a oportunidade de praticar no mosteiro. Eles têm que praticar por conta própria. Então, nesse ponto, a gente é bem sortudo. Ou tem bastante mérito do passado para ter essa oportunidade. Não é uma coisa recente, não tem muito tempo. Então que a gente continue usando, construindo ainda mais em cima do mérito que a gente já tem, para que a gente possa não desperdiçar a preciosa oportunidade que a gente tem nesse momento.